A verdade é que, para reconhecer-se toda a sua extensão, em todo o seu significado e em todas as suas minúcias, o que tem sido a ação dos portugueses no Amazonas, é fundamentalmente indispensável saber como eles aqui chegaram, como se aclimataram e por que forma exerceram sua natural miscigenação entre nós. Qual foi sua diretriz sobre o ponto de vista do trabalho e de que recursos se serviram para se adaptar à nova vida? Cumpre ver como eles aqui trabalharam e continuam trabalhando, inclusive seus descendentes, imprimindo, quer pela comunidade da língua, quer dos sentimentos, quer pelo caldeamento operado pela formação de famílias. Vale ressaltar que tudo isso ficou nitidamente claro o sabor do Lusíada, a real e benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas, ao completar 145 anos, na administração do presidente Vitor Vilhena. Temos que fazer com possível clareza um estudo histórico abrangendo este dilatado espaço de tempo. Esses fatos constituem o mútuo e legítimo orgulho de portugueses e luso-descendentes, representando o fruto de um esforço incomensurável de 70 portugueses que plantaram esta semente em solo amazônico, sobrepujando todas as dificuldades levadas pelo idealismo incontestável. Torna-se perene desde 1873 até os dias atuais. Foi na atividade comercial, na organização de bares, mercearias, padarias e construção civil que eles se destacaram como uma parcela muito grande no desenvolvimento sociocultural e econômico do Amazonas, em particular no período áureo da borracha, quando em Belém e em Manaus eles se destacaram com a maior expressão demográfica na criação de milhares de estabelecimentos comerciais, participando efetivamente da nossa economia. A figura importante do presidente da província à época, Dr. Domingos Monteiro Peixoto, representa de forma brilhante a fase pré-hospitalar, como doador do terreno lá no Largo da Uruguaiana, com autorização de Sua Majestade Dom Pedro II, o tenente-coronel José Coelho de Miranda Leão, presidente da Câmara Municipal à época, teve o papel de suma importância na vida inicial do Hospital Português. Foi o expeditor do auto de concessão do terreno no Largo da Uruguaiana, com aproximadamente 9.952 metros quadrados. José Teixeira de Souza, o primeiro presidente, desdobrou-se no sentimento de implantar o hospital, chegando a lançar a pedra fundamental no dia 16 de agosto de 1874. E neste espaço foi construído um pequeno sobrado de madeira que servia de enfermaria, onde se promovia peças de teatro, quermesses, bailes de carnaval, tudo para angariar recursos para a construção do sonhado hospital, o que só veio a concretizar-se 20 anos depois, em lugar mais distante, na estrada Correia de Miranda, hoje Avenida Joaquim Nabuco. Foi no dia 17 de dezembro de 1893, portanto, 20 anos depois, com a presença de Sua Excelência o senhor governador Eduardo Gonçalves de Ribeiro. Era inaugurado assim o hospital em terreno definitivo, sob a presidência em exercício do sócio Francisco Nicolau dos Santos. Destaco aqui alguns nomes dos fundadores, como Marçal Gonçalves Ferreira, José Teixeira de Souza, Comendador J.G. Araújo e tantos outros nomes importantes que participaram deste memorável momento. No dia 5 de agosto de 1875, em reunião da diretoria, foi proposto com a visão de aproveitamento das vocações cênicas em benefício
da grande obra, uma aprovação unânime na construção de um pequeno teatro no próprio terreno, onde o hospital estava instalado, permitindo assim nova fonte de receita para a sociedade. O presidente encaminhava neste momento a planta e o orçamento confeccionado pelo engenheiro Alexandre Vag, engenheiro russo e de grande competência, cuja obra foi executada por Manuel Luz Fontão, com valor de 700 mil réis. Nesta oportunidade, ficaram responsáveis pela construção os profissionais do teatro, diretores Manuel Joaquim Machado e Silva, Manuel José da Gama de Lima, Domingos de Almeida Souto. O fundador, Joaquim Pinto Ribeiro, assoalhou o teatro e recebeu como pagamento a exploração num período carnavalesco, para promover os bailes. O engenheiro João Carlos Antonin, que empresta seu nome à rua J. Carlos Antonin, aqui no bairro de Cachoeirinha, foi o autor do primeiro projeto da construção do hospital, ainda lá no Largo da Uruguaiana. Neste momento em que se comemora a administração do presidente Vitor Vilhena e sua diretoria, o Hospital Português permanece na sua caminhada perene, se modernizando a cada ano da sua existência. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje falaremos da história do Hospital Português Beneficente Portuguesa. 145 anos de história. Falar sobre Beneficente não tem como a gente não falar um pouco sobre a história. E a história da Beneficente começou há 145 anos, com um grupo de portugueses que estavam longe da pátria-mãe, vieram para o Amazonas, em especial a cidade de Manaus, e aqui, adotando como sua segunda casa, decidiram criar um hospital em prol da sociedade, fazer o local que eles viviam um local melhor, com melhores condições, tanto o grupo de portugueses, que naquela época era bastante acentuada a vinda para a nossa colônia, no caso, e também como para os próprios cidadãos locais. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Um grupo que se juntou, alguns melhores financeiramente, outros mais simples, e cada um procurou ajudar no que podia. Quem tinha recurso, ajudou de forma financeira. Quem não tinha, ajudou com o trabalho. E, ao passar dos anos, fizeram o hospital que hoje nós temos, uma estrutura grande, um hospital, um prédio imponente, histórico na nossa cidade. E essa sensação, esse sentimento, melhor dizendo, se passou por gerações. Então, são 145 anos de pessoas, de diretores, pessoas que abraçaram o hospital, que absorveram esse amor pela casa, né? Eu, particularmente, a minha história começa com o meu avô também, José Gonçalo, que fez parte dessa casa, fez parte da diretoria. Ele conseguiu passar esse sentimento, esse amor já para o meu pai, no caso, e aí o meu pai já conseguiu passar para os filhos, tanto eu como o meu irmão. A gente participa do hospital, a gente compõe o quadro de diretoria há alguns anos. Estou na presidência
no biênio 2017-2018, e a gente acaba imbuído desse sentimento original, inicial, de 145 anos, que é o quê? De buscar fazer um trabalho social, buscar uma melhoria para a sociedade como um todo, oferecendo um hospital de boa qualidade, que atenda, que tem um excelente corpo clínico, que tenha tecnologia de ponta para oferecer uma medicina de alta qualidade, uma medicina de igual porte dos grandes centros urbanos do nosso país. Falar da Beneficente, se a gente se fixar os últimos 20 anos, antes eu tenho a falar que era uma casa filantrópica, que durante algum tempo teve seu atendimento basicamente prestando serviço a essa comunidade, na capital amazonense, junto com a Santa Casa de Misericórdia, onde pegava uma clientela bem carente e com a evolução do tempo, a gente continua no anseio de também atender para fazer jus à nossa filantropia, mas nos últimos 20 anos algumas mudanças aconteceram. É uma casa que tem uma estrutura hospitalar, um prédio que externamente não fala ainda o que tem internamente nela. Nós temos UTI, nós temos mais de um centro cirúrgico, nós temos um serviço de um parque de imagem bem qualificado, nós temos serviço ambulatorial nas diversas especialidades e falar de Beneficente é sempre prazeroso. Eu que já acompanho isso aqui há 20 anos, a gente vive numa constante em busca de melhor atender a população. A medicina mudou muito nos últimos anos, é muito dinâmico a área hospitalar, a gente faz um esforço tremendo para tentar acompanhar essa evolução e a gente há de alcançar o nosso objetivo. A Beneficente Portuguesa, como é chamada popularmente, né? É um hospital que esse ano vai completar 145 anos e é uma instituição de tradição para toda a comunidade amazonense, e em especial para a comunidade portuguesa, que nós devemos respeitar profundamente por toda a sua história, desde a sua construção e a ideia de constituição da mesma, e todos os serviços que ela tem prestado aqui ao longo desses anos, trazendo importantes auxílios na procura da saúde da nossa população amazonense. A Beneficente, pela filosofia adotada na sua criação, ela buscou dar um amparo, um suporte, tanto aos portugueses que estavam aqui, como o próprio cidadão local. Só que, logicamente, pela proximidade, a gente tem uma história mais acentuada com portugueses. Então, no passado, ocorria de alguns longe da sua família, longe da terra-mãe, adoecer, ficavam no hospital, às vezes passavam meses ou até o final da vida aqui. E esse sentimento de gratidão, muitas vezes foi convertida de que forma? Esses portugueses, alguns sem até família, deixavam parte do seu patrimônio, alguns deixavam o patrimônio integral para o hospital, justamente abraçando essa causa filantrópica, pensando na ampliação e pensando em fazer o bem para próximas gerações. Então, nós temos casos aqui de alguns portugueses que ao falecer deixaram o patrimônio, que estão ligados a gente, mas sempre com o compromisso de quê? De
oferecer, em contrapartida, o serviço à população. Temos aqui história de um português que deixou alguma parte do patrimônio, mas assim, a única coisa que ele pediu foi a realização de uma missa anual na capela do próprio hospital, em nome dele, da memória dele e da irmã dele. Então a gente busca honrar esses pedidos, honrar a história, honrar a tradição. Os anos foram passando e, naturalmente, as coisas vão mudando, as necessidades, né? O hospital atendia antes, era e ainda é filantrópico, e naquela época a filantropia era um pouco, talvez um pouco mais acentuada do que a de hoje, porque era uma filantropia pura mesmo, né? Onde as pessoas eram atendidas tanto aqui quanto na Santa Casa, que eram as pessoas que não tinham qualquer recurso, não eram de nenhuma instituição, encaminhados por ninguém, a não ser pela própria necessidade de cada pessoa. E atendemos durante muito tempo os pacientes da Previdência Social, aqueles que eram previdenciários, e a gente era, no caso, INPS, depois INAMPS, né? E esse era talvez o nosso maior contingente de pacientes durante muitos anos, né? Depois houve a mudança, houve a extinção do INAMPS e foi universalizado o atendimento e passamos a fazer atendimento do Serviço Único de Saúde, o SUS, que também, durante muitos anos, nós ficamos aqui com internação para o SUS e com cirurgia de diversas especialidades. Mais adiante, naturalmente, com as mudanças no perfil social, no perfil de atendimento da medicina, né? Apareceram as medicinas de grupo, surgiu a cooperativa Unimed, a cooperativa de anestesia, e passamos então a ter um atendimento de convênios, né? Dessas diversas categorias que temos hoje, inclusive, como, bom, não vou citar nomes aqui para não me esquecer de alguns, né? Mas essas operadoras de serviço que nós temos no Brasil inteiro, inclusive aqui em Manaus, o hospital passou a fazer de uns 20 anos para cá, aproximadamente, e também, naturalmente, dos pacientes particulares. Quando aqui cheguei, o nosso presidente era o seu José Cruz, que eu acho que vale a pena a gente dizer um pouco dele. Era uma pessoa bastante equilibrada, que procurava, dentro dos às vezes, parcos de recursos do hospital, procurava controlar de forma com mão de ferro, uma administração centralizada, controlar esta instituição para que ela prestasse, como presta até hoje, os serviços da melhor forma possível à nossa população. E aqui, então, eu iniciei em 75 e praticamente eu sou cirurgião geral e sou coloproctologista, e nessa época não havia ainda nenhum coloproctologista na nossa região. Eu fui o primeiro. E assim a gente desenvolveu os trabalhos na área de cirurgia geral e da coloproctologia, com toda a liberdade, né? A direção do hospital nos acolheu muito bem e nos dava uma assistência muito grande e deixava que a gente desenvolvesse o nosso trabalho da melhor forma possível. A diretoria dessa casa é uma diretoria filantrópica, é uma diretoria que está aqui, assume compromisso em prol do hospital, em prol da sociedade, sem nenhum ônus, um trabalho efetivamente social.
E a casa teve aqui grandes diretores, grandes empresários, como também pessoas mais humildes, como já foi mencionado. E tivemos aqui, eu acho que da história mais recente, um marco foi o empresário Comendador Cruz, que foi diretor dessa casa por muitos anos. E hoje a gente assume esse legado olhando para trás, né, vendo toda essa história, toda essa responsabilidade e tudo que foi feito até aqui, e também olhando para frente, pensando no futuro, pensando o que a gente pode fazer para continuar escrevendo a história do hospital, que tem uma história intimamente ligada com a sociedade muito forte. E falando um pouco dessa história, a gente sempre destaca também a questão do sentimento que tanto é da diretoria como a gente passa para os nossos colaboradores. Hoje nós dispomos, então, atualmente nós dispomos de um pronto-socorro, um SPA, um pronto-socorro de atendimento, um belo centro de imagem, temos uma UTI, que são... Esse PA é uma das portas de entrada da nossa instituição. A outra é um ambulatório com várias especialidades, que a gente está em busca cada vez mais de novos serviços, de melhor qualidade de atendimento, para que seja bom para a comunidade. Esse é um hospital que é da sociedade. Esse hospital não tem um dono, tem uma diretoria não remunerada, que trabalha em prol da comunidade amazonense. A instituição ela tem a sua priori de ser filantrópica e, consequentemente, dependemos do Estado para poder ter a questão da filantropia. O Estado, ele nos auxilia com alguns serviços. Nós estamos buscando parceria maior com o Estado, porque se o Estado nos dá esse serviço, a instituição cresce no particular. Então, temos que ter esse divisor de águas que andam paralelamente juntos. Temos várias especialidades. Nós estamos montando um time de profissionais qualificados, não só da área médica, mas na área de processos administrativos, financeiros, auditorias. Este ano nós implantamos um sistema operacional que abrange toda a instituição, desde a marcação ao pagamento do fornecedor, ou seja, a instituição ela é linkada da visão econômica e financeira. O que é isso? É segurança no processo. Tudo isso é uma segurança que a instituição ela oferece para o Estado, porque vocês sabem, é uma instituição que não tem dono, mas ela tem uma diretoria, e a diretoria é ativa, é uma diretoria transparente que quer que o cidadão e os seus parceiros saibam que a instituição ela tem a ideia de fazer um serviço transparente que ajude toda a população, que tenha os frutos, que a gente possa colher os frutos desse trabalho que a gente tem feito. O hospital, como disse, nasceu com essa finalidade de ajudar. Nasceu com esse caráter filantrópico. Então, a diretoria, de igual forma, até hoje, a atual diretoria, posso falar, compartilha do mesmo sentimento, está imbuído com esse mesmo sentimento, e que a gente passa para o nosso corpo também de funcionário, para os nossos colaboradores. Então, o hospital, o foco, que a gente não esquece nunca, é ajudar. O nosso objetivo é abraçar a comunidade, dentro do que a gente pode oferecer da melhor maneira possível para a sociedade, o melhor serviço médico possível,
quando dentro de uma certa margem também que a gente pode atender de uma forma filantrópica, ajudando quem precisa. Então, isso daí é a marca da Beneficente nesses 145 anos e que com certeza vai continuar sendo a marca por ser a filosofia desta casa. Temos como objetivo trazer profissionais médicos e serviços em medicina qualificados. Essa é a minha função, viabilizar a vida de bons profissionais aqui internamente que trabalhem na instituição, para que, em consequência disso, a gente possa oferecer um ótimo serviço à comunidade. Falando ainda um pouco sobre história, uma coisa que hoje em dia não temos mais, mas foi adotado durante muitos anos, era a função do mordomo do mês, que era basicamente um diretor, era nomeado mensalmente para visitar pacientes, acompanhar, conversar, fazer esse trabalho mais humano, deixar o hospital mais humano, mais próximo para a pessoa doente, ela se sentir em casa, se sentir abraçada, ter o sentimento que não estava simplesmente no hospital, e sim que estava em um local de amigos, que todos preocupados com o bem-estar, e que se estava ali com o trabalho, com a atenção e dedicação necessária para se ter o melhor resultado, para se ter a melhor recuperação possível. Então, todo diretor se tirava um mês, estava aqui praticamente todos os dias, visitando todos os pacientes, todos os leitos, fazendo essa aproximação entre a direção e os pacientes, independente de quem fosse. Poderia ser português, poderia ser um brasileiro, um amazonense, poderia ser rico, pobre. O tratamento era igualitário para qualquer um. Todos eram tratados como pacientes e como amigo da casa. E esse diretor fazia o relatório, passava para a direção mensalmente, e se fazia a comparação da evolução, tanto da evolução do próprio paciente, da recuperação, como da evolução da casa, em questão de atendimento, em questão de cuidados. Então, isso mostra o diferencial, um diferencial dessa casa que, assim como essa questão de ajudar, ela acaba sendo ampla, então ela é refletida em atos mais visíveis, como a gente menciona a própria filantropia, como nesses cuidados mais indiretos, esses cuidados que uma pessoa dispõe ali do seu tempo familiar ou até do seu tempo profissional para vir e ajudar de forma gratuita, para fazer bem ao próximo ali e contribuir com uma sociedade melhor. Durante um certo tempo, houve uma mudança estrutural. Depois do falecimento do Seu Cruz, o hospital passou a ser administrado por outros presidentes, né? E na evolução desse atendimento, houve algumas mudanças estruturais físicas que foram feitas aqui no hospital. Então, nós adquirimos outros locais de trabalho, como um novo centro cirúrgico, uma UTI, uma mudança no perfil do atendimento do nosso setor de imagem. E assim nós fomos mudando um pouco a forma de atendimento. Por essa época também surgiu a ideia de se fazer um conjunto de consultórios aqui, aí constituímos um ambulatório, que foi a época, inclusive, os colegas que participaram desse ambulatório, e alguns participam até hoje nos consultórios, também até contribuíram financeiramente para que a gente pudesse fazer a reforma
do local e assim estabelecer uma área bem apropriada e bem adequada e confortável para o atendimento dos nossos pacientes nas diversas especialidades. E à época eu tinha um consultório fora, né, e achei muito interessante poder vir para dentro do hospital e fazer um consultório, lembrando-me de alguns professores que eu tive em São Paulo, e que faziam os seus consultórios ou dentro do hospital ou bem próximo a eles. Isso é uma forma de facilitar o nosso serviço como médicos, porque a qualquer momento que nós precisarmos de um apoio, né, como por exemplo um exame de laboratório rápido, um exame de imagem rápido e até mesmo um atendimento rápido na internação, é vantagem a gente estar dentro estar num consultório dentro de um hospital. E fazendo só um comparativo, hoje o hospital tem um prédio histórico que a gente está passando um processo de recuperação. É um dos prédios históricos mais importantes na nossa cidade de Manaus, junto com o Teatro Amazonas, Palácio da Justiça. E a gente busca fazer sempre essa relação do passado, o presente e o futuro. Não esquecemos o nosso passado, né? O nosso passado está aí, a nossa estrutura, o nosso prédio, toda a história da casa, mas a gente também visa o futuro. Então, o futuro, a gente tem planos de crescimentos, a gente busca ampliar o hospital, ampliar serviços de ponta. Hoje nós temos aqui serviços que mesmo nível de Rio, São Paulo. Então, o cidadão amazonense, ele atende com a mesma qualidade técnica e médica de São Paulo. E a gente busca ampliar também a essência do hospital, que é a filantropia. Então, o nosso objetivo também é sempre buscar atender mais, ajudar mais a população carente de Manaus, e não só de Manaus, do Amazonas, que a Beneficente, por estar na capital, atende também um bom número de pessoas do interior do estado. Então, nosso foco é fazer, ou melhor, continuar contribuindo para fazer da nossa cidade, do nosso estado, um local melhor, como aquele sentimento inicial de 145 anos dos fundadores que se reuniram e cada um buscou fazer um pouquinho, e ao longo dos anos se conseguiu chegar nesse resultado que a gente abraça e sabe da responsabilidade de que tem muita coisa para fazer, até para honrar tudo isso que já foi feito, essa memória. Nós atendemos pacientes provenientes de todos os lugares do estado, a gente recebe pacientes do interior e da capital. Nós atendemos aproximadamente uns 200 pacientes por dia para a realização do raio-x, da radiografia, mais ou menos 100 pacientes da ultrassonografia. Nós realizamos 60 tomografias por dia e ressonância 20. É a capacidade máxima que o equipamento dispõe. Apesar de o hospital comemorando 140 anos, você acha que o hospital não tem se atualizado durante esse tempo todo. Estruturalmente, externamente, você vê que é uma estrutura colonial, né? Mas quando você entra no serviço de imagem especificamente, você vê um choque, vamos dizer assim, de tempo entre a modernidade, né, que você tem os equipamentos de ponta, e equipamentos modernos, equipamentos que antigamente, como por exemplo o raio-x, você tinha um raio-x que você trabalhava com o químico, que onde você mergulhava a película para poder ser revelada e tudo mais. E hoje nós trabalhamos na era digital. Na tomografia, antigamente, você tinha um equipamento aqui, que foi um dos primeiros equipamentos adquiridos aqui do estado. Você trabalhava com o sistema do tipo helicoidal,
onde as imagens eram pouco, vamos dizer assim, pouco resolutivas. Hoje não. Hoje é um sistema totalmente digital, as imagens de alta resolução, isso te dando mais certeza e qualidade no diagnóstico. Assumir o cargo de diretor-presidente de uma casa centenária é uma grande responsabilidade. A gente tem aí um legado imenso, passaram grandes homens aqui, tanto compondo a diretoria, em especial ocupando o cargo de presidência do hospital. Então, a gente, ao assumir uma casa de 145 anos, assume também toda essa responsabilidade, todo esse legado e toda essa obrigação de que, olhando para o passado, vendo a história magnífica que foi feita, que foi escrita, a gente assume também a responsabilidade de continuar, de forma similar, continuar escrevendo aí novas linhas, ao nível dos que aqui passaram. Então a responsabilidade acaba sendo grande, o desafio é imenso, até pelo nosso quadro atual, quadro político-econômico. Então é notório o momento que a gente vivencia, o que deixa essa responsabilidade um pouco maior. O hospital, apesar do momento não tão favorável, está expandindo, nós estamos olhando para o futuro, estamos almejando ampliação, estamos almejando a adoção de mais serviços de pontas, temos projeto para criar, transformar a Beneficente Portuguesa em referência, tanto referência na parte de conhecimento médico, como na parte de atendimento e de tratamentos. Então, tudo isso daí é uma forma de a gente honrar os nossos antepassados, as pessoas que se dedicaram ao hospital, fizeram parte do hospital, assumiram o hospital como parte de suas vidas. Eu gostaria de dizer que a minha afinidade e o meu amor por essa casa é muito grande, porque eu nasci aqui. Nasci nesta casa e quando retornei dos estudos, a primeira casa que eu procurei, o primeiro hospital que eu procurei para trabalhar foi aqui. E tenho procurado também respeitá-la e indicá-la para os meus parentes, os meus amigos. Inclusive tenho 2 netos nascidos aqui, cujos partos foram feitos pelo nosso diretor clínico, o Dr. Eduardo Manarte. Então, é gratificante trabalhar numa instituição com esse horizonte, onde tudo que a gente possa melhorar, quer no aspecto financeiro, quer no aspecto de assistência de qualidade, é revertido para essa comunidade que merece. Lutamos para que o hospital cresça, a cidade de Manaus merece cada vez mais ter não só a Beneficente, mas com outras instituições, para que a gente tenha uma medicina de boa qualidade nessa cidade de Manaus. O bem, a sensação que nós temos de fazer parte dessa história, de escrever mais um capítulo, saber que estamos ajudando, saber que estamos buscando o melhor para o hospital, o melhor para a sociedade, faz compensar. A gente faz isso com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação e vale a pena toda essa abdicação que a gente às vezes faz, tanto na vida pessoal como na vida profissional, para também fazer um pouquinho pela parte social do nosso estado.
Sem o concurso e o trabalho pertinaz desses 70 homens, dotados de espírito de luta e muito trabalho, hoje o hospital completa 145 anos de existência, sem ter mergulhado nas brumas do esquecimento. Só com a experiência de homens assim foi possível chegar aos dias atuais, produzindo estímulos úteis à coletividade em que se insere. Manter o hospital antigo por fora e moderno por dentro nos faz lembrar o primeiro diretor clínico, Dr. Jonatas Pedrosa, e o segundo diretor clínico, Dr. Jorge de Moraes, que implantou o primeiro aparelho de raio-x e o primeiro laboratório clínico em 1910. Foram esses sonhadores, imigrantes naquela época, que deixaram seus descendentes continuar e preservar esta semente plantada, cujo capital maior foi representado pela tenacidade, pelo espírito de decisão, pela coragem e sentimento da pátria onde nasceram. Continuar a saga da colônia portuguesa contribui na construção material e espiritual de forma notável. Desde os primeiros tempos, quando vendiam flores, hortaliças, frutas, produzidas nos jardins e hortas e pomar, existente no próprio terreno do hospital, para prosseguir a sua construção e manter seu funcionamento, todos esses e outros tantos gestos heróicos e deslumbrantes dos 70 fundadores e outros tantos heróis continuadores que conseguiram, até os dias atuais, manter esta obra em evidência. Quero destacar a participação do benfeitor e presidente da Beneficente, comendador Antônio Duarte do Matos Ariosa, no período de 1920. José Ferreira Souto Maior, em 1914, Luiz Eduardo, em 1905. Criou em Manaus o Luiz Eduardo um fato interessante, o Real Gabinete Português de Leitura, que presidiu o hospital até 1927. José Antônio Soares, em 1934, Antônio Reis Páscoa, em 1945, Comendador Emílio Vaz de Oliveira, em 1948, Comendador Agesilau de Araújo, em 1952, Comendador Francisco Barbosa, em 1959, Prudêncio Lopes Venâncio, em 1960, Jacó Paulo Benoliel, em 1961, Comendador José Cruz, este administrou por 30 anos, Vicente Dias Nogueira, em 1993, Carlos Passô da Silva, 1995, Alfredo Monteiro Vieira, que presidiu o hospital por 16 anos, Jair Correia e o presidente atual, Dr. Vitor Vilhena. Os portugueses que aqui chegaram, que administraram e continuam administrando esta quase centenária e meia caminhada do hospital, é principalmente a memória ancestral daqueles que vieram primeiro, navegando nos mistérios dos oceanos e aqui se instalaram, marcaram suas presenças como templários, aliviador de agonias, fiéis de tradições do país de origem, erigiram a capela e cuidaram dos doentes, construindo esta casa santa, que recebeu seus enfermos. Bem-haja o povo que faz da sua bandeira uma Verônica para enxugar os prantos dos desamparados. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje contamos a história do Hospital Português Beneficente Portuguesa. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá.